Neste exato momento, enquanto você respira, trabalha e vive sua rotina, uma batalha ancestral continua ecoando através dos séculos, determinando o destino de cada alma que caminha sobre esta terra. O que aconteceu nos céus antes mesmo da criação do homem não é apenas história antiga, é a chave para entender o caos, a dor e as tribulações que experimentamos hoje. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir mudará para sempre a maneira como você enxerga o mundo espiritual e as forças invisíveis que lutam pela sua alma neste exato instante. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o conhecimento que compartilharemos aqui não pode ficar apenas com você, precisa alcançar cada coração sedento por entendimento. Antes que o tempo começasse a ser contado, antes que as estrelas fossem penduradas no firmamento, antes que a terra tomasse forma no vazio, já existia um reino de glória inimaginável. Um lugar onde a santidade reinava absoluta, onde a luz não tinha sombra, onde a perfeição era a única realidade conhecida. E neste reino celestial, Deus criou seres magníficos, criaturas de poder incomensurável, dotadas de inteligência, vontade e beleza indescritível. Estes eram os anjos, os mensageiros do Altíssimo, cada um criado para uma função específica na ordem divina. Entre esses seres celestiais, um se destacava acima de todos os demais. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. As Escrituras nos revelam em Ezequiel capítulo 28 versículos 12 a 15 que ele era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, coberto de pedras preciosas, um querubim da guarda ungido, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Imagine por um momento a magnitude deste ser. Ele não era um anjo comum. Ele era o mais belo, o mais sábio, o mais próximo do trono de Deus. Sua posição era de honra suprema entre todas as criaturas angelicais. Mas algo terrível aconteceu no coração deste ser magnífico. Em algum momento da eternidade passada, um pensamento sombrio começou a germinar em seu interior. O orgulho, essa semente venenosa que corromperia não apenas os céus mas eventualmente a própria humanidade, começou a crescer no coração de Lúcifer. O profeta Isaías nos revela em seu livro, capítulo 14 versículos 13 e 14, as palavras que Lúcifer pronunciou em seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vocês conseguem perceber a magnitude desta rebelião? Não foi um ato de ignorância, não foi um erro de julgamento. Foi uma escolha deliberada, consciente e calculada de um ser que conhecia perfeitamente a glória de Deus, que contemplava diariamente a santidade divina, e mesmo assim decidiu colocar-se no lugar do Criador. Este foi o primeiro pecado, a primeira rebelião, a primeira quebra na harmonia perfeita da criação de Deus. E Lúcifer não estava sozinho em sua insurreição. As Escrituras nos revelam em Apocalipse capítulo 12 versículo 4 que sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Estas estrelas representam os anjos que escolheram seguir Lúcifer em sua rebelião. Imagine um terço de todos os anjos celestiais, milhões e milhões de seres poderosos, decidindo se levantar contra o próprio Deus. Foi a maior traição da história, o maior ato de ingratidão já cometido, e suas consequências reverberam até hoje em cada canto deste planeta. A resposta de Deus foi rápida e definitiva. Em Apocalipse capítulo 12 versículos 7 a 9, temos o relato da guerra no céu. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Prestem atenção nesta verdade devastadora. O diabo, este ser que agora atormenta a humanidade, não é um igual de Deus. Ele não é uma força oposta equivalente ao Criador. Ele é uma criatura derrotada, um anjo caído, um rebelde fracassado que foi expulso da presença divina. E seus demônios, estes espíritos malignos que agem nas trevas deste mundo, são simplesmente anjos que fizeram a escolha errada, que trocaram a glória eterna pela rebelião momentânea. Mas por que Deus permitiu essa rebelião? Porque o Senhor, em sua onisciência, criou seres com a capacidade de escolher o mal. Esta é uma pergunta que atravessa os séculos, e a resposta nos revela algo profundo sobre o caráter de Deus. O amor genuíno requer liberdade. Para que houvesse verdadeiro amor, verdadeira adoração, verdadeira comunhão, era necessário que existisse a possibilidade de escolha.
Deus não queria robôs programados para obedecê-lo. Ele desejava filhos, companheiros, seres que o escolhessem livremente. E é aqui, meus irmãos e irmãs, que a história celestial se conecta dramaticamente com a nossa realidade terrena. Porque quando Deus criou o homem, conforme lemos em Gênesis capítulo 1 versículos 26 e 27, à sua imagem e semelhança, ele deu à humanidade a mesma capacidade de escolha que havia dado aos anjos. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden com total liberdade, exceto por uma única restrição, uma única árvore que não deveriam tocar. E quem aparece no jardim para tentar a humanidade? A serpente antiga, o próprio Satanás, agora expulso do céu e determinado a destruir aquilo que Deus mais amava, sua nova criação feita à sua imagem. Em Gênesis capítulo 3, vemos como o diabo usa a mesma tática que funcionou no céu: plantar dúvida sobre a bondade de Deus, questionar a autoridade divina, prometer que seremos como Deus se desobedecermos. A mesma mentira que causou a queda de Lúcifer foi usada para causar a queda da humanidade. E desde aquele dia fatídico no Éden até este momento em que vocês me ouvem, a guerra continua. Não mais nos céus, pois ali o inimigo já foi derrotado e expulso, mas aqui na terra, no campo de batalha de cada coração humano, de cada mente, de cada alma. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios capítulo 6 versículo 12 que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quantos de vocês já sentiram essa batalha em suas próprias vidas? Aquela luta interna entre fazer o certo e ceder à tentação? Aqueles pensamentos que surgem do nada tentando te afastar de Deus? Aquela sensação de opressão espiritual quando você decide se aproximar do Senhor? Isso não é coincidência. É a continuação da mesma guerra que começou antes da fundação do mundo. E aqui está uma verdade que muitos cristãos desconhecem. A Bíblia nos revela em Judas versículo 6 que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus os reservou em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Alguns desses anjos caídos estão presos, aguardando o julgamento final. Mas muitos ainda estão ativos, trabalhando incansavelmente sob o comando de Satanás para enganar, destruir e afastar as pessoas de Deus. Olhem para o mundo ao nosso redor hoje. As Escrituras profetizaram que nos últimos dias haveria uma intensificação da atividade demoníaca. Em 1 Timóteo capítulo 4 versículos 1 e 2, Paulo nos adverte que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Vocês não veem isso acontecendo diante de seus olhos? Falsas doutrinas se espalhando como fogo, pessoas sendo enganadas por sinais e prodígios falsos, uma apostasia massiva da verdade bíblica? O próprio Jesus nos alertou em Mateus capítulo 24 que antes de sua volta haveria engano generalizado, que falsos cristos e falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Estamos vivendo exatamente esses dias. A guerra que começou no céu está chegando ao seu clímax aqui na terra. E cada um de nós está posicionado neste campo de batalha, quer gostemos ou não, quer acreditemos ou não. Mas aqui está a boa notícia, a verdade que deve inflamar a esperança em cada coração. Embora o diabo seja poderoso, embora seus demônios sejam numerosos, embora a batalha seja real e intensa, o resultado final já foi determinado. Em Apocalipse capítulo 20 versículos 1 a 13 e versículo 10, temos a revelação do destino final de Satanás. Ele será preso por 1000 anos, e depois de solto por um breve período, será lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. Jesus Cristo, quando esteve na terra, não apenas pregou o Evangelho, ele invadiu o território inimigo. Ele libertou oprimidos, expulsou demônios, curou enfermos, e finalmente, na cruz do Calvário, desferiu o golpe mortal no reino das trevas. Colossenses capítulo 2 versículo 15 declara que Jesus despojou os principados e potestades, e deles triunfou publicamente na cruz. A vitória já foi conquistada. A guerra já foi vencida. Estamos apenas vivendo os últimos capítulos da história. E vocês, onde se posicionam nesta guerra cósmica? Por que não há neutralidade nesta batalha? Jesus disse em Mateus capítulo 12 versículo 30 que quem não é por ele é contra ele. Cada pessoa neste planeta está alinhada com um dos dois lados. Ou você está sob a bandeira de Cristo, coberto pelo sangue do Cordeiro, protegido pela armadura de Deus, ou você está vulnerável aos ataques do inimigo, consciente ou inconscientemente servindo aos propósitos das trevas. A estratégia do diabo hoje é a mesma de sempre. Ele quer que você duvide da palavra de Deus, que questione o amor do Pai,
que acredite nas mentiras que ele sussurra em sua mente. Ele quer te convencer de que o pecado não tem consequências, que você pode viver como quiser sem prestar contas, que não há julgamento futuro. São as mesmas mentiras que ele contou para Eva, apenas embaladas de maneiras diferentes para cada geração. Mas as Escrituras nos dão armas poderosas para esta batalha. Em Tiago capítulo 4 versículo 7 lemos: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em 2 Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5 descobrimos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós não lutamos com força humana. Lutamos no poder do Espírito Santo, com a palavra de Deus como nossa espada, com a oração como nossa artilharia. E enquanto esperamos pela volta de Cristo, enquanto aguardamos o desfecho final desta guerra milenar, nossa missão é clara. Devemos permanecer firmes na fé, vestidos com toda a armadura de Deus descrita em Efésios capítulo 6, vigilantes e sóbrios porque o adversário anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar, conforme nos adverte 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Esta não é hora para complacência espiritual. Não é tempo para mornidão. Os sinais estão por toda parte indicando que vivemos nos últimos dias. A guerra está se intensificando, as trevas estão ficando mais densas, mas justamente por isso a luz da verdade brilha com mais intensidade. Deus está levantando um exército de crentes conscientes, despertos, preparados para a batalha espiritual que define nossos tempos. Somente Deus conhece o dia e a hora do arrebatamento da igreja e da volta gloriosa de Cristo. Ninguém pode prever ou marcar datas, mas todos os sinais apontam para a proximidade destes eventos. E quando aquele dia chegar, quando a trombeta soar, quando Cristo voltar nas nuvens para buscar sua igreja, a guerra finalmente terminará. O diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo. A justiça será estabelecida. E aqueles que permaneceram fiéis, que lutaram a boa batalha, que guardaram a fé, receberão a coroa da vida eterna. A história que começou nos céus com a rebelião de Lúcifer terminará com a vitória absoluta de Cristo. A guerra que se estendeu do reino celestial para a terra, que atravessou milênios e gerações, que tocou cada vida humana já vivida, chegará ao seu fim glorioso. E você tem a oportunidade, agora, hoje, de escolher de que lado estará quando o último capítulo for escrito. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a realidade desta guerra espiritual, não hesite em expressar sua gratidão deixando seu like, compartilhando essa verdade com seus amigos e familiares que precisam ouvir este alerta. Inscreva-se no canal para que possamos continuar desvendando juntos os mistérios divinos e nos preparando para os dias que estão por vir. Ative o sininho de notificações porque cada vídeo pode conter uma revelação crucial para a sua jornada espiritual. E se o Senhor tocar em seu coração, se você sente que este ministério tem sido uma bênção em sua vida, convido você a fazer parte da nossa comunidade de apoiadores no Valeu Demais. Qualquer contribuição, seja ela grande ou pequena, feita de coração, ajuda a manter este canal ativo, levando a palavra de Deus para milhares de pessoas sedentas por verdade. Você também pode fazer parte do nosso clube de canais, uma família de crentes comprometidos com a expansão do reino. Mas que fique claro, faça isso apenas se o vídeo realmente tocou seu coração e você deseja abençoar este trabalho de fé. Sua contribuição não é uma obrigação, mas uma expressão de gratidão e parceria na obra do Senhor. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Que Ele te fortaleça para as batalhas espirituais que virão. Que o sangue de Jesus te cubra e te proteja de todo o mal. E que você permaneça firme até o fim, quando finalmente veremos face a face aquele que nos amou primeiro e venceu a guerra por nós. Amém.